Olá, rubro-negros, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla e vamos ver aqui o embate de gerações Enzos e gerações Raízes sobre essa questão Neymar, o chorão. Tem o nosso Flamengo, fez um jogo treino, fez o básico bem feito e só pensa na quarta, jogo da Libertadores. Crédito de imagem ao programa Posse de Bola UOL, link abaixo na descrição, mas antes... dá aquela força, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like. O que importa mais, o Santos ou o Neymar? Mauro, o Flamengo passeou, né, contra o Inter. Todo mundo sentou ali na cadeira e falou, agora vai, vamos ver, esse jogo vai ser legal, pô, quero ver o Flamengo aí, se vai se complicar. Com 10 minutos estava resolvido, Pedro já tinha feito 2 gols. E aí, uma provocação. Se o Flamengo empata com o Santos naquele jogo lá tal, estaria numa situação melhor ainda no campeonato. Conseguiu fazer tudo direitinho e vai forte para o jogo de quarta. Diferente, né? Aquele jogo o Santos se mobilizou para aquele jogo durante mais de um mês, se preparou. O jogo de ontem, o Santos, a sensação é que o Santos ia passear contra o Vasco. Como eu falei, até o vascaíno do elevador estava achando que ia ter um domingo de tristeza, depois do churrasco. E aquele jogo não. E o Flamengo ficou jogando tapete vermelho pro Neymar pateticamente. Perdeu o jogo ontem, não. Jogou como tem que jogar. O Internacional tem um elenco inferior ao Flamengo, colocou um time quase todo com reservas. O Roger preservou os seus titulares, inclusive o goleiro. E o Flamengo matou o jogo rapidamente. Depois administrou. Se poupou em vários momentos do jogo, quando intensificava um pouquinho, criava a situação. Segundo tempo, quando apertou um pouquinho, fez o terceiro gol, já poderia ter feito antes. A Arrascaeta perdeu um, inclusive cara a cara com o Antony, com o goleiro. Então acabou sendo uma vitória bem até protocolar. O que me chamou a atenção ontem também foi uma coisa que eu não me acostumo muito com isso não, gente. Torcedor, mesmo sendo jovens torcedores, torcedor do Inter pedindo camisa e jogador do Flamengo. A Arrascaeta deu camisa, Rossi saiu com o pessoal pedindo camisa. Né? Tinha acontecido também no Inter e São Paulo, no Beira-Rio, na mesma situação crítica, perder em casa, pedir o Arboleda e tal. É uma coisa, ainda mais uma situação tão frágil. Sim, porque os dois vão se enfrentar quarta-feira por uma vaga na Libertadores, na próxima fase. Eu acho isso meio esquisito, mas enfim. Então ficou assim um jogo, às vezes parecia um amistoso. Um time mais forte vencendo, o outro ali e tal, mas tudo apontando para quarta-feira, né? Acho que o Felipe Luiz fez certo, escalou um time forte, ele não poderia facilitar. E outra coisa, agora é um período em que dá para o jogador, digamos assim, entregar um pouco mais. Porque eles jogaram ontem. Quem jogou ontem? Vai jogar quarta. Aí só joga 5 dias depois, na segunda-feira, com vitória. Depois tem 6 dias até o jogo contra o Grêmio. Esses 2 jogos são no Rio. Nem viagem vai ter. Depois da data FIFA. E depois tem a data FIFA. Calendário... Então tem um período em que acho que dá para, né? O Arrascaeta não jogou o jogo passado. O Jorginho também foi poupado dos jogos recentes, contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Não jogou contra o Mirassol. Então, acho que ele montou o time certo, com uma base titular. Um ou outro que não deve jogar na quarta, e durante o jogo ele pôde também tirar jogadores, rodar o elenco, colocar gente nova em campo. Foi boa a participação do Saúl como volante, mas acho que é um jogo que exigiu muito pouco também. Tinha muita gente empolgada com a dupla, Saúl e Jorginho, mas eu acho que para testá-lo de fato junto com o Jorginho, a gente tem que ver mais jogos contra adversários que desafiem mais o Flamengo do que foi o time reserva do Internacional, né? Agora, quarta-feira, um outro jogo. Acho que o Inter está numa situação muito difícil, porque ele tem que vencer um jogo por 2 gols. E agora, assim, como o Inter ofereceu resistência ao Flamengo? Se defendendo. Agora ele não vai ter que se defender, vai ter que atacar. Então vai depender daquela coisa de pressão, de um gol rápido para tentar mudar o cenário, né? E ele tirou o Pedro durante o jogo. Eu fiquei desconfiado que o Pedro possa ser titular na quarta-feira. Porque o Bruno Henrique jogou o jogo passado por causa da questão da pressão alta. Dessa vez, eu imagino que ele não vai fazer essa pressão toda. Ele sabe que ele vai ser pressionado. E aí talvez ele queira ter um cara na área mais de referência, até porque fez os 2 gols ontem, atuando, digamos, um pouco menos móvel, digamos assim, e fiquei com essa desconfiança. Mas foi uma vitória estranhamente protocolar pelo contexto do Internacional ter colocado um time reserva, se preocupando com quarta-feira, quando precisa vencer o jogo de qualquer forma. Você sabe, né, que eu tô aqui há milênios falando, é Palmeiras, é Flamengo, mais ainda o Flamengo do que o Palmeiras. O que pode atrapalhar o Flamengo na disputa do Brasileiro? Ele vai lá, joga ontem, poupa alguns caras lá, ganha como se estivesse treinando. E assim vai. O que pode atrapalhar o Flamengo na caminhada dele para ser campeão, que eu concordo com você, é o grande favorito, é exatamente o Palmeiras.
porque o Palmeiras não tem a mesma facilidade para ganhar seus jogos, não dá o espetáculo que o Flamengo deu ontem no Beira-Rio, lembrando, contra os reservas do Inter, isso também é importante frisar, mas o Palmeiras é o Palmeiras, como eu disse na minha pequena manchete. O Palmeiras está sendo Palmeiras. Tomou pressão, o Everton fez um milagre logo no começo do jogo e de repente Botafogo perde mais um gol, Palmeiras vai lá, faz 1-0 no final do primeiro tempo e cozinha o Botafogo em banho-maria o segundo tempo inteiro. Esse é o Palmeiras. E o Palmeiras, então, o Palmeiras está 1 ponto atrás do Flamengo, potencialmente, né? Então, eu acho que o que pode atrapalhar o Flamengo é o Palmeiras. Não dou como favas contadas, por enquanto. Não dou mesmo. Agora, considero, porque tem o melhor time, porque tem o melhor elenco, considero sim o Flamengo favoritaço, agora que está concentrado no Brasileirão e não perdendo tempo com a Copa do Brasil, como fez em anos anteriores. Acho que esse ano o Flamengo pôs na cabeça que é importante ganhar o Brasileirão e vai ganhá-lo. Muito bem, saiu agora oficialmente, Mauro, o Flamengo aí anunciou seu novo patrocinador master. Betano, até na sexta-feira eu trouxe informação, a Sportingbet, que patrocina o Palmeiras, estava com a proposta mais alta, a Betano cobriu. E vai patrocinar o Flamengo. Amanhã vai ter a reunião do Conselho Deliberativo para aprovar o contrato, os valores ainda não foram revelados. Já estava fácil para todo mundo, agora Será que aquela moça que faz propaganda na Betano vai junto? Ela é Flamengo. Ela fazendo embaixada? Ela é Flamengo. Tem uma coisa, isso aqui é um assunto pro Finanças do Esporte, né, que tem um programa muito bom aqui, mas na verdade é um patrocinador que patrocina normalmente campeonatos no Brasil, né? Não está patrocinando times. Eu patrocino o Atlético Mineiro, o Fluminense. Sim, agora nesse período, né? A Copa do Brasil e o Brasileirão, né? Sim. E agora vai O patrocinar. Sportingbet patrocina a Libertadores e foi pro Palmeiras Exato. também. Tá fácil, né, Danilo? O Flamengo já tá ganhando pouco, agora vai ganhar um pouquinho mais. Então, o Flamengo tá se descolando muito dos outros, pra mim, na minha opinião, mas enfim. Então, mas é justamente aí, né? O Flamengo, ele faz o certo, ele tá valorizando o tamanho da marca, o tamanho da torcida, e aí, na semana passada eu falei uma coisa no News, e tem alguns torcedores do Flamengo completamente revoltados. O Flamengo, ele vai ganhar, querendo ou não, não importa, ele vai ganhar mais com bilheteria, com patrocínio, não precisa querer ganhar mais do jeito que quer na televisão, fazendo acordo com o Corinthians, etc. Eu falei disso justamente por isso, porque o Flamengo, ele já tem naturalmente a potência que tem para poder ganhar em outras propriedades, não necessariamente querendo ser o predador nos direitos de televisão, ganhando muito mais do que todos os outros, porque no campeonato especificamente ele precisa de todos os outros para jogar e para poder ter a força que tem. Então é isso que eu sempre defendo. Os times maiores, que têm mais torcida, eles vão ganhar naturalmente em outras propriedades. E sobre o jogo, o Tironi, ontem do Flamengo, eu particularmente, quando saiu a escalação, eu já sabia que o Flamengo ia ganhar, porque o time reserva do Internacional não dava para ver que não ia fazer muita frente para o Flamengo. E o Flamengo, obviamente, como já tinha deixado claro durante toda a temporada, leva o brasileiro como prioridade. O Flamengo passou tranquilamente pelo Internacional, fez 2-0 e depois administrou, e também de uma maneira correta. Não precisa fazer 3, 4, 5, 2-0. Na verdade, é até mais interessante no aspecto físico, né, para você administrar e pensar no jogo de quarta-feira para Libertadores. E aí, quando o Flamengo faz isso, ele imediatamente joga a pressão para quem vem jogar depois, né, já conectando os jogos. E o Palmeiras entrou em campo pressionado por isso, pressionado porque o Flamengo já tinha vencido, pressionado porque o Botafogo estava com um time misto, então o Palmeiras se colocava numa situação, é sempre difícil jogar no Engenhão, no Newton Santos, mas quando você joga contra um time reserva, você tem que aproveitar essa oportunidade, e o Palmeiras conseguiu fazer, do jeito Palmeiras. O patético choro está transformando o vilão em vítima, mas infelizmente, com a bênção de uma parte grande da mídia, de um tipo de torcedor que não entende o que a gente fala, como é que a vida deve ser levada. O choro patético, vou repetir a frase, o choro patético do Neymar está transformando o vilão em vítima. Porque todo o Santos, eu li até um texto do nosso querido Rodrigo Matos, e concordo, também escreveu só com mais detalhes. O Santos investiu 85 milhões nesse rapaz.
para jogar 5 meses. Jogar 5 meses, não. Um contrato de 5 meses e jogar algumas partidas durante esse contrato, não é? E ele, como sempre, como fez o jogo contra o Mirassol, que o time tomou de 3 e agora essa pouca vergonha que foi essa goleada de 6, chama atenção com esse choro, e a entrevista que ele dá é como se ele não tivesse nada com ele, está sentido, ele está triste, ele está arrasado, todo mundo tem que botar a cabeça no travesseiro, mas também no tom que os outros é que são responsáveis. E agora, Juca, aconteceu tudo, né? O Neymar chorou, o Diniz consolou o Neymar, o Kleber Xavier foi demitido e o caos está de volta ao Santos. Não surpreende, dada a presidência que o Santos tem. Esse Marcelo Teixeira é um blefe, e não é de hoje que é um blefe. Mas é claro que o que mais chamou a atenção foi o choro do Neymar, não brigo com os fatos, né? É o que está todo mundo dizendo, é o que o mundo inteiro está repercutindo, mas são lágrimas de crocodilo. Eu vou me aproveitar, e Zé Trajano vai gostar, de uma dica que me deu meu amigo Eude Júnior, lembrando o samba de Dona Ivone Lara. Não me comove o pranto de quem é ruim, porque, de fato, a tentativa do Neymar, e foi bem sucedido, midiático, marqueteiro como é, foi virar ele a notícia. Foi tentar abafar a extraordinária atuação do Vasco, a brilhante atuação do Felipe Coutinho, os golaços feitos pelo Vasco. O que está acontecendo no Santos é a crônica de uma queda anunciada. O Santos está fazendo tudo errado, está fazendo questão de fazer tudo errado. É uma concorrência com o Corinthians, né, que realmente é de tirar o chapéu. Porque o Santos, há tempos, não faz rigorosamente nada certo. Mauro, muitas camadas, né? Então temos uma atuação soberba do Vasco e como o Vasco vive uma fase de tanto tempo, a gente meio que deixa de lado. Mas o Vasco fez um grande jogo, isso aí também não pode ser ignorado, né? Boas tramas, jogada do primeiro gol, ficou polêmica se a bola saiu ou não. Aliás, eu vi até na rede social depois Santista reclamando que a bola saiu. Depois tomar de 6-0, você voltar no primeiro lance para reclamar que a bola saiu, te contar, é muita falta de noção, né? Então, uma grande vitória. E eu acho que ontem foi um castigo bem merecido. A cena final é um teatro mambembe ridículo, né? De alguém buscando protagonismo no momento que, como capitão do time, deveria amparar psicologicamente os colegas mais jovens, como o goleiro que tomou 6 gols, que é um menino ainda, um jovem goleiro. Esse era o papel do capitão, se aproximar dos jogadores mais novos e dar uma força. Vamos lá, aconteceu e tal. E não, lógico que as câmeras se voltariam para ele. Aí começa aquela cena de choro e até o técnico adversário aproveitou a carona e foi lá, fez aquele descendo também, né? Ai, que bonito. E bonito nada, ele tinha que estar lá comemorando com os jogadores do Vasco. Foi lá por quê? Todo mundo sabe para onde a câmera vai apontar. Então é um momento de você fazer ali um carnavalzinho, aparecer ali como também um bom moço e tudo mais. Eu achei aquilo tudo um negócio tão constrangedor, de embrulhar o estômago, um negócio patético. Se eu fosse santista, eu ia ficar com mais raiva ainda de todo aquele teatro. Mas, ao contrário do que penso eu, acho que muitos santistas pensam o contrário. E vão ficar com raiva do Kleber Xavier, que foi demitido, do presidente do clube, que é o comandante, então ele tem a sua responsabilidade, obviamente, de repente com raiva de um outro jogador que errou, e vão perdoar, como sempre perdoam. Então a frase que eu tenho para essas pessoas que torcem para o Santos, mas parecem gostar mais de um jogador do que do clube, é: vocês merecem. Vocês merecem. Vocês pensam assim? Então vocês merecem isso aí. É isso que merecem. Porque agora, aquilo na cena final foi um negócio ridículo, um negócio assim constrangedor. E o detalhe, né? Era o momento do Vasco, não do camisa 10 adversário. Aí tudo fica em cima: não, olha só, ele está chorando. Que se dane, está chorando. A vitória do Vasco, cara. O Vasco fez 6-0. O que é mais importante? Eu acho que muito mais o Vasco na zona do rebaixamento. 5 jogos sem vencer. Meter 6-0 no Morumbi, no Santos, com 50 mil santistas no estádio. Aí essa coisa, o Neymar chorou e tal. E as pessoas ficam sensibilizadas. Eu vou te contar. Eu tô mais sensível. Tô mais sensível. Zero sensibilidade. Tô bem mais sensível. E, na verdade, quem procurou o Neymar foi o Fernando Diniz, né? Certo? Sim. O cara tomou de 6-0, o time dele de 6-0. Chega alguém, o técnico adversário, fala: pô, cara, tal. É legítimo o cara chorar.
Não vejo. O que eu acho que está acontecendo é que ele está cada vez mais convencido que ele não consegue mais ser um jogador de futebol de primeiro nível. Simples assim. E isso gera frustração. Tudo bem, aí tem um aspecto que vocês falaram que eu concordo. Depois, com a cabeça fria, do banho tomado, chegar e falar, foi uma M, né? Foi essa a palavra, ou isso não é o Santos, como se ele não tivesse participação naquilo, aí eu acho errado. Porque o jeito que ele falou parecia que ele não tinha participação naquilo. Cara, o Neymar não tem nada a ver com o que a gente gosta de um atleta de futebol. Todos nós. Mas o cara chorar depois do jogo com o técnico falando umas coisas não é a gente que controla, cara. Eu acho que é um pouco demais, na minha opinião. Um teatro Mambembe, Arnaldo. Ou então ele é um ator em busca de protagonismo. Mas o que aconteceu? Mas quem foi em busca de protagonismo? O Diniz ou o Neymar? Os dois, o capitão do time, ao invés de se aproximar dos seus companheiros. Vamos levantar a cabeça aí, vamos lá, né? Não, você falar, bota a mão no rosto, enfia a cara dentro da camisa e faz um teatro. Um teatro Mambembe, uma coisa patética. Eu não vejo essas lágrimas como teatro. Ele fez outra coisa do jogo, ele reclamou o jogo inteiro, enquanto tinha jogo. Só reclamando, tentando repetir o jogo. Mas ao contrário. Tomou o cartão, tá suspenso. Ao contrário das fanzocas do Flamengo que ficaram jogando tapete vermelho para ele, o Vasco chegou arrepiando. Jogou bola. E meteu 6-0. Com o Neymar, com 50 mil, com tudo. Não, eu queria fazer um registro do que o Arnaldo falou, eu entendo que o Arnaldo falou, é que ele não chorou a partir do abraço que ele recebeu do Fernando Diniz. Chorou. Não, mas ele desabou. Isso que eu quero dizer, ele estava chorando antes, sentado no campo. Mas ele desabou depois que o Fernando Diniz falou algumas coisas no ouvido dele. Arnaldo. Mas, deixa eu só voltar. Deixa eu só botar o Danilo na conversa. Eu quero dizer que ele estava chorando antes do abraço. Semelhança, não de desabar, do choro do Neymar com o choro do Thiago Silva. Eu ia falar isso, porque se é o Thiago Silva que chora, é um chorão, porra, o cara é capitão e não faz nada, por isso que o Brasil perdeu a Copa. Agora o Neymar chorou e tá tudo legal. Danilo, liga lá. Vira de costa na hora do pênalti. Olha aqui. Eu estou com o Arnaldo nessa. Eu não consigo garantir que o choro dele foi forçado. Eu não consigo imaginar que o Neymar tenha qualidades de um ator do Projac, que chora a hora que quer. Ele faz assim e começa a cair lágrima. A entrevista dele foi ruim, ele deveria ter ficado mais tempo, ele às vezes se coloca numa situação como se ele não fizesse parte das derrotas, como se ele só fizesse parte da vitória. Mas deixa eu só voltar aqui no Mauro, que ele tem, assim, acho que estamos divididos aqui, né? Ou foi um lágrima de crocodilo, como diz o Juga, como diz o Mauro, mas assim, uma coisa pra mim, e acho que esse talvez seja o ponto, que é assim, por que o Neymar chorou? Vamos considerar que ele tenha chorado. Por que o Neymar chorou? Eu tô mais com o Arnaldo, porque o cara tá vendo que não tá dando, não tá sendo possível. E aí, o tempo todo, o Neymar, embora fala nós ali, a primeira coisa que ele fala na coletiva é a maior derrota da minha carreira. Certo. Considerando que também é a maior derrota do Santos no Campeonato Brasileiro, na história. Eu acho que esse é um ponto. O Neymar, ao mesmo tempo, a imprensa também levou sim. Todos nós levamos, né? De uma forma geral. Chorando ou não, o Neymar, isso eu concordo com o Mauro, traz para ele os holofotes. Sendo sincero ou não. O que você acha? Eu não sei se ele chorou forçado ou não, isso aí também, para mim, pouco importa, entendeu? A questão é que ele fez aquele mise-en-scène. Eu entendo o seguinte, jogador do tamanho dele, com a importância dele, com quanto ele custa, com essa capacidade de mobilização que leva um grande público ao jogo. O que você espera desse... O capitão do time. O que você espera do capitão do time? Isso, a cobrança que se faz no Thiago Silva. Entendeu? É o cara que chega numa hora dessa e fala, olha, perdemos, levanta a cabeça. Ele vai amparar os outros. Se tiver vontade de chorar, ele vai ter que ter a capacidade de controlar as emoções e mostrar liderança. O capitão, porra! Capitão banana? Que chora? Não, o capitão tem que ser o capitão, cara. É o cara que vai... É o Thiago Silva, bem lembrado. O Thiago Silva apanhou que nem boi ladrão, como diriam os antigos, porque chorou. Nem foi no 7-1, foi no outro jogo lá do Chile. 7-1 ele nem estava em campo. Então, assim, o que se espera do capitão do time? Que ele tenha liderança, que no momento de dificuldade ele ampare os colegas, que ele mantenha a cabeça erguida. Porque aí quando ele desmorona, automaticamente se foi espontâneo, se foi forçado, eu sei da cena que eu vi. Então você fica isolado dos demais, você sabe que a câmera vai em você. Vai em quem? A câmera. Vai no Guilherme? Não vai. Vai no Neymar. Aí, enfia a cabeça na camisa, a camisa na cabeça, e fica ali, aquela coisa toda. Aí o Diniz pega uma carona tremenda, né? E aí foi formado aquele circo Mambembe. E o Santos vira coadjuvante disso tudo.
Além de ser surrado, o Santos virou coadjuvante. O Santos é só uma peça no meio de um contexto em que o humilhado é o jogador. O grande craque está sentido, está choroso porque tomou de 6. Mas foi o Santos que tomou de 6. E vai ser sempre lembrado que o Santos tomou de 6. Eu já não sei também, tem gente lá que torce pro Santos, tem gente que torce pro Neymar, já não sei, né? No meio da torcida. Eu já não sei para quem torce. Alguns parece que torcem pelo jogador. Outros, tenho certeza, torcem e são apaixonados pelo Santos Futebol Clube. E esse deve estar muito sentido. Então é um teatro mambembe, é uma coisa constrangedora. E assim, e é decepcionante do ponto de vista de quem espera muito. Eu não espero, tá? De quem espera, com toda certeza. Porque se espera o quê? Que ele seja liderança técnica, que ele seja o capitão do time. Cara, o cara mete uma braçadeira, cara. Pô, o cara tá ali como grande líder do time. É fácil ser líder no momento que tá tudo bem, aí quando vence o jogo, tudo ótimo, maravilhoso e tal. Quando toma de 6, aí desmorona. E o pior, o protagonismo, é óbvio que vai, gente. Gente, só lembrando, o Maradona chorava quando perdia também, né? Certo? Mas o Maradona nunca. Mano, o Maradona nunca falou, eu perdi. Chorava, mas todo mundo ia nele, certo? Não, vamos lá. Chorava quando perdia. Perdia a Copa, botava a camisa, tudo bem. A gente também pode falar de quando ele ria e ele carregava o time nas costas. Não tô comparando. Você traçou um paralelo, pô? Sim, mas tô dizendo que eu tracei o paralelo. Existe um contexto. Mas existe um contexto, né? Tô traçando o paralelo porque você não controla o choro, meu velho, das pessoas. Não é uma coisa automática. Você chora, mas você mantém a cabeça erguida com lágrimas correndo e vai ajudar os seus colegas. Agora, tudo bem. Porque a cabecinha na cabeça e fica chorando, trazendo protagonismo. Maradona fez isso também. Tá perdendo o copo. Não fez? Você vai insistir nesse paralelo? Mas ele fez. A mesma coisa. Mas você está tirando do contexto. O gesto você está falando. Você está pensando duas situações, pô. Ninguém é bobo, Arnaldo. Pelo amor de Deus. Eu sei que você não é. Ninguém está assistindo. Você está fazendo uma comparação bizarra. Então não pode falar do Maradona. Não pode falar fazendo uma comparação que você tira do contexto. O capitão do time botou a camisa do adversário, botou na cabeça e ficou chorando. Isso acontece, é legítimo. Tá certo. Legítimo. É uma prova de huevos. Só estou dizendo que não gostar do Neymar, ninguém gosta aqui do Neymar. Não é questão de gostar. Sim. Não se trata de gostar. Sim. Não se trata de gostar. Se trata do que aconteceu ontem. Claro que então, exatamente. Não se trata de gostar. Está contaminado. Se ele tivesse tido outro comportamento espetacular, teria sido elogiado aqui tranquilamente. Eu queria dizer só, contar um caso rapidamente. Eu vi um grande craque chorando depois de uma derrota. No ônibus da seleção, atrás do ônibus da seleção, abraçado com a mulher, o Galinho de Quintino, depois de tarrear. Comportou-se como deve se comportar um líder na saída do campo, no vestiário com os companheiros, e quando saiu e encontrou a mulher, se abraçou e chorou. Mas todo mundo ficou convencido desse choro emocionado ontem? Não, tá, a gente tá discutindo aqui. Eu entendo que ele pode ter chorado genuinamente. Todos estão convencidos Mas pra mim, o ponto não é esse. O cara pode ter chorado, mas eu acho que, pra mim, pelo menos a questão central é essa. Nessas discussões, eu acho que tem um pouco do homem não chora. Com choro ou não choro, o Neymar chama pra ele uma tragédia que foi muito maior. Exato. Ou uma coisa épica que foi muito maior. O Neymar falou, foi a minha maior derrota, foi eu que perdi, meu filho tá triste comigo. Ele não olhou pro cara que tava lá de costa pra arquibancada e falou, pô, esse cara aqui deve estar bem pé da vida, né? Pra estar de costa pro campo. Isso não exclui a coisa, deixa eu falar. O Neymar não fala assim, torcedor do Santos, desculpa aí, a gente, não sei o quê. Pelo menos isso, não poderia ter falado, chorando ou não chorando. Tô falando, tudo que o Neymar fez, na minha opinião, foi colocando ele como o principal problema, o principal atingido. Sem dúvida. Eu acho isso errado, é só isso. Eu também acho. Eu acho que tem um pouco é um pouco tudo. Essa discussão do Neymar, ela sempre é contaminada pelo personagem, não tem como não ser, porque se tivesse o Guilherme chorando, tivesse o Brazão chorando, quando o Santos caiu lá, o João Paulo chorou e às vezes você não dá a mesma atenção, porque o Neymar, ele é exatamente isso, sempre foi. Desde o começo da carreira dele, o Neymar chama atenção pra ele pro bem e pro mal. Até 2015, quando ele jogava bola pra caramba, era o tempo inteiro falando que o Neymar resolvia, o Neymar maior artilheiro da seleção, o Neymar... E agora ele tá na fase ruim. Eu entendo toda a discussão, acho que a parte da imprensa, a parte de rede social,
social, a parte da torcida, ela inflama tudo isso, porque, como eu disse, o Neymar, ele, como a gente tá vendo agora aqui, tem uma câmera filmando o Neymar saindo do começo ao final, ali do meio de campo até o vestiário. Não filmaria nenhum outro jogador. A gente não estaria aqui discutindo há 40 minutos se não fosse... Então, assim, o Neymar, ele traz tudo isso com ele. Até eu debati um pouco com o Arnaldo aqui, porque ela falou assim, não, ele vai ser convocado, na próxima convocação tá o Neymar. Você acha que vai? Não, então, eu acho que essa é uma questão importante. Pra mim, eu acho que não. Ele não tá jogando nada. Ele não vai a Salvador, né? Então ele só tem mais uma partida até a convocação, o jogo com o Fluminense. Depois tem a data FIFA com os jogos do Brasil e Chile. Para mim, até ontem, jogando nota 6, qualquer jogo, ele ia ser convocado por estar recuperado fisicamente. Depois de ontem tem um monte de coisa. Ele não jogou nada, tomou de 6-0, ele chorou, o Coutinho jogou muito mais. Tudo isso aconteceu numa partida de futebol. Tudo isso pesa na cabeça, imagino, do Ancelotti. Vale a pena convocá-lo agora, nessa circunstância, nesse estado emocional, nessa circunstância, como ele está jogando? Na altitude ele não vai jogar, né? Seria para jogar contra o Chile no Maracanã. Tudo isso deve estar passando na cabeça do Ancelotti. Quais são os caras que eu tenho para jogar nessa... Acho que o Coutinho ele não vai chamar. Mas, né? Começou agora a temporada europeia, certo? Primeiras rodadas. Os caras começam a destacar. O Rafinha tá lá, o outro tá ali e tal. Até ontem, para mim, seguindo normalmente, talvez eu não contasse com a suspensão dele em Salvador e nem com 6-0 em casa, eu acreditava que ele seria convocado. Agora tem um monte de coisa no baralho, de novo. Coisas novas cartas. Inclusive, o choro dele, depois do jogo. Você acha, Mauro? Bom, eu também já achava que não deveria, mas... Não, hipótese alguma tem que ser convocado. Nem ele, nem Coutinho, nem ninguém. Já passou. Agora vamos ver com o tempo se o Ancelotti vai ser mais do mesmo ou se ele vai ser o técnico da seleção brasileira mesmo com coragem para tomar as decisões que têm que ser tomadas. Não tem nada que jogar em seleção, não joga mais no nível mais elevado de competitividade. Uma coisa é o talento que o cara tem, a outra é o que ele pode apresentar. É muito pouco, não tem que ser convocado, ponto. Não é o jogador para ser convocado. Passou, acabou, a fase dele passou. Então, mas aí tá, eu acho que aí talvez já seja uma decisão definitiva para a Copa, há um ano da Copa. Apesar do lobby, né? Ontem na transmissão do jogo, impressionante. Sim. Os ex-jogadores comentaristas tudo falando da convocação como se fosse uma obrigatoriedade do não tem que convocar. Os jogadores atuais da seleção tratam assim a coisa. Eu acho que quando eu falei do choro do Neymar, não acho que ele chorou para ser convocado. Eu acho que ele chorou pensando que talvez aquele jogo fosse a pá de cal para ele não ser convocado, entendeu? Não tô dizendo que ele chorou. Não, vou chorar aqui para ver se tem a vaga. Não, ele sentou e falou, ferrou, não tô mais na Agora, se for isso, é mais grave ainda, né? Porque assim, o Santos toma de 6-0, o cara tá se sentindo porque ele não vai pra seleção. Né? Pelo Santos ninguém sente, né? É interessante, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o choro convocou o Neymar. O Neymar não precisa jogar na Bahia, jogar contra o Fluminense para ser convocado. Eu parto do seguinte princípio, lado emotivo, a convocação dele pode se dar da seguinte maneira, tentando pensar com a cabeça da comissão técnica. É hora de trazer ele de volta para a seleção. Ele está com problemas, ele está sofrendo muito com a fase do Santos, está se empenhando, foi 6-0. Você vê como ele chorou, como ele ficou comovido. Vamos trazê-lo aqui para o seio da seleção e vamos contar com ele para o jogo contra o Chile do Maracanã. Subir a ladeira eu acho difícil. Eu acho isso. Agora, que ele merece ser convocado, em hipótese alguma. Diga lá, Juca. Não, vocês estão de brincadeira. Tem 30 jogadores ele para ser convocado. Nem pensar. E olha, te digo mais. Por que o Ancelotti não foi ver Santos e Vasco? Foi lá para Belo Horizonte ver Atlético e Grêmio? Porque ele já tem essa decisão tomada. E não será o choro do Neymar que vai comovê-lo. Não é possível. Nessa discordo do meu companheiro Zé Trajano de cabo a rabo. Não acredito. E o Ancelotti cairá demasiadamente no meu conceito se convocá-lo para a seleção brasileira. Essa vai ser uma convocação bastante esperada. Tá aí o vídeo, galera. O Flamengo fez um treino ontem. Fez o básico, o que era preciso. E o que a gente esperava? Um jogo tranquilo, dominou geral, mas a pauta de hoje também é o choro do Neymar, choro de crocodilo. Cara, mas como é bom ver, não o choro dele sim, mas qual que é a real situação do Santos, porque o que o Mauro falou é certo, eu tô com ele. Os
fã do Neymar, que é o time do Flamengo, foi lá estender o tapete lá na Vila Belmiro. Não jogaram e o Santos ficou iludido com aquilo ali por ter ganho de 1-0, gol de Neymar. Aí vem aqui o Diniz, faz o que faz com o Vasco vai lá e mostra pra ele como que se joga. Mostrou a real situação do Santos. E aí o embate de gerações Enzos e gerações raízes. Mauro, Trajano e Juca Kfouri contra esse Danilo. E o Arnaldo querer discutir a questão de choro de Neymar. Meu caro, o cara tem que pensar primeiro no time. O time é maior, a vergonha maior é do time, não o Neymar. Como ele caiu de novo, né? Caiu de cai pra chorão agora. Agora é chorão. Ninguém merece essa. Entrou em pauta todo mundo. Pelé, Maradona, Thiago Silva e entre outros. Já se viu isso? Zico também. Esses dois aí, Arnaldo e Rodrigo, geração Enzos, nunca chutaram um chão, nunca jogaram uma bola de rua, arrancou a cabeça do dedo. E vem pregar essa, se o choro é verdadeiro ou não. Pouco importa se o choro é verdadeiro. O que importa é que o Santos perdeu e a situação dele é feia. Pode até cair ainda, viu? Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.